medo comum é absolutamente humano e normal. Por exemplo, você está na beira de um precipício, olha para baixo, quilômetros de apenas um aviso. Obrigado. Quando ele é um aviso de que algo está errado. Medo comum. Ou seja, está maior tiroteio, você está escutando um tiro, você está com medo. Claro, um medo comum, um medo normal. Né? É um aviso de perigo. O medo comum é um aviso de perigo. Esse medo é normal, é humano. E não tem jeito mesmo. Né? Ele é um aviso de perigo. O medo emocional é o pânico. É quando você começa a ter medos irreais, imaginários. Você, por exemplo, entra num lugar, acha que está todo mundo te olhando e começa a... Não tem ninguém te olhando, mas você acha que aquilo vai te bloqueando. Medo emocional, que é o pânico, ou os ataques de pânico, as crises de ansiedade, tudo isso que a gente tem aprendido nas nossas aulas de inteligência emocional, são medos terríveis. Por quê? Porque são os mais fáceis de manipular a sua decisão, os mais fortes para manipular a sua decisão, são os medos emocionais. É impressionante. Então, esse medo emocional, ele te engana, ele te paralisa e ele te manipula. Ele te engana, te paralisa e te manipula. E o medo espiritual é quando forças ocultas das trevas começam a colocar paralisias na tua vida. Principalmente na vida espiritual. Tiago, como é que eu sei a diferença do medo emocional para o espiritual? É simples. Você consegue identificar relativamente rápido os medos emocionais, porque eles têm origem. Assim, eu tenho medo, eu tenho medo de morrer. Claro, eu vi um parente querido morrendo. Eu tenho medo de altura. É claro, você teve uma experiência terrível na infância com a altura. Você sabe mais ou menos a origem. O medo espiritual você não sabe de onde veio e ele sempre é para travar a tua vida espiritual. O medo espiritual é sempre para travar a tua vida espiritual. O medo emocional trava a tua vida na terra. Então você precisa entender que esses 3 tipos de medo, porque isso vai te levar para outro nível, tá bom? Isso vai te levar para outro nível. Então vamos lá, vamos anotar aqui? Anota aí, primeiro o medo comum. Segundo, o medo emocional, que é onde vem o pânico ou o ataque de pânico, que está travando muita gente. E o terceiro, o medo espiritual. 3 tipos de medo. Você precisa entender isso aqui. Né? É importante você estar compartilhando agora, mandar para todo mundo, porque a gente está entrando na aula de hoje, e hoje eu vou sortear, quando chegar 10 mil pessoas ao vivo, eu vou sortear um livro especialista em pessoas. Então, assim, você começa a compartilhar para os teus amigos, não só pegarem um conteúdo de transformador que a gente vai começar a dar agora, mas também participar do sorteio do livro. E esse sorteio do livro eu só vou fazer quando chegar a 10 mil pessoas ao vivo. Eu não consigo ver quantas pessoas estão ao vivo aqui, depois você vai me dizendo. Deus abençoe, vamos lá? 3 tipos de medo: comum, emocional e o espiritual. Agora, por que você tem que entender isso aqui? Porque você só muda o que identifica. Anota isso aí. Eu só mudo o que eu identifico. Anota a frase. Eu só mudo o que eu identifico. Então, se você não identificar qual tipo de medo que você está, você nunca vai mudar. Então, chega uma hora que você já não sabe o que fazer. Eu estou com medo, eu estou paralisado. Tem gente que tem medo de prosperar financeiramente. Mas por quê? Porque viu o pai, um exemplo aqui que já me escreveram exatamente esse caso. Eu tenho medo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu vi quando eu era pequeno meu pai ganhar dinheiro num negócio, começou a ganhar muito dinheiro. A primeira coisa que ele fez, largou minha mãe, abandonou nossa família e foi viver a vida dele. Então tem pessoas que têm gatilhos mentais negativos em relação a um dinheiro, em relação à vida emocional, à vida sentimental, casamento. Você fala assim, eu nunca vou ser feliz se eu não casar. Olha, eu não tenho, aquele fulano já comprou o carro e eu não tenho carro. Você começa a alimentar medos. Não jogue comida para os seus medos. Não alimente os seus medos. Não alimenta os seus medos. Não alimenta. Você precisa entender que chegou a hora da gente destravar a nossa vida. E para isso o medo vai ter que ir embora. Se você não eliminar o medo, você não vai viver o seu propósito. Anota essa frase, que é a frase do dia, que já está postada para depois a gente ir lá comentar.
Se você não eliminar os seus medos, você não viverá o seu propósito. Você precisa eliminar os seus medos. Tiago, então me ensina como. Eu estou aqui para isso. Vamos juntos. Vamos juntos. Anotou? Medo comum, que é o aviso de perigo. É um medo comum. Você não precisa se livrar disso. Você tem que ter esse aviso de perigo. Segundo, o medo emocional, que é o pânico, que paralisa suas decisões, que manipula a sua fé. E terceiro, o medo espiritual, que é o ataque oculto do inimigo para fazer você paralisar naquilo que Deus pediu para você fazer. Você precisa combater esses três tipos de medo. Anotou? Medo comum, medo emocional e medo espiritual. Vou apagar aqui. Anotou? Medo comum, medo emocional, medo espiritual. Tiago, e agora? O que eu faço? Bom, você só muda aquilo que identifica. Então você vai fazer o seguinte, é um exercício. É um exercício para você. Você vai fazer a lista dos medos. O que é a lista dos medos? Você vai escrever todos os medos que você tem. Um exemplo. Tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar sozinho para sempre, de ser uma pessoa solitária na vida. Medo de ficar sozinho. Aí você vai anotando os seus medos. Por quê? Você só muda aquilo que identifica. Se você não fizer a lista de medos, você nunca vai saber. Agora, sabe o que é legal? Que quando você faz a lista de medos, você às vezes começa a lembrar, porque está tudo aqui na sua mente, ó. Quando você começa a anotar, às vezes você começa a lembrar onde esse medo entrou. Aí é fantástico, porque quando você identifica o medo, automaticamente ele já começa a ser diminuído ou eliminado. Por quê? Porque tudo que está na luz perde força nas trevas. Quando você traz a luz, você anota os medos, você começa a enfraquecer as trevas na sua vida. Então é muito importante que você anote. Faça a lista dos medos. Faça a lista dos medos. Fez a lista dos medos, você começa o processo de identificação. Com a lista dos medos, a gente vai partir agora para o principal. Como? Como eliminar de uma vez por todas o medo. E como a gente passou de 10 mil pessoas ao vivo no Instagram, a gente vai sortear o livro Especialista em Pessoas. Tá bom? Nós vamos sortear o livro Especialista em Pessoas. Já. Lista dos medos. Anotou aí? Lista dos medos? Vamos partir agora para o como eliminar o medo. Porque se o medo estiver na tua vida, você não tem fé para avançar. Se o medo estiver na sua vida, você não tem coragem de empreender. Se o medo estiver na sua vida, você não tem sabedoria para prosperar financeiramente. Então o medo tem que ir embora. O medo vai ter que ir embora. Como? Como eliminar? Como eliminar o medo? Como é que eu faço isso, Tiago? 1. Identificando. Como eu identifico, Tiago? Já te ensinei, faça a lista dos medos. Quando você faz a lista dos medos, já começa o processo de cura. Já começa o processo de libertação. Já começa a enfraquecê-lo na sua vida. Faça a lista dos seus medos. Como eliminar o medo? Ponto número 1, identificando. Você tem que identificar o medo. É medo de quê? Como é que isso entrou na minha vida e que tipo de medo é? Anote essas três coisas. Medo de quê? Como isso entrou na minha vida? Por uma experiência negativa, por um trauma, por algo que eu vi? E que tipo de medo é? É medo comum, medo emocional ou medo espiritual? Identifica o medo. Faça a lista dos medos, como eu já te ensinei. Faça a lista dos medos. Identifica o medo. Que tipo de medo é? Comum, emocional, espiritual. É medo de quê? Medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de falar em público, medo de perder o marido, medo de ficar pobre um dia, medo de isso. Qual é o teu medo? O teu medo é real ou irreal? Deixa eu te falar uma coisa. 84% dos teus medos nunca vão acontecer. Medo, eu tenho medo de ficar no escuro, que eu não sei se um bicho pode vir. 84% dos seus medos nunca vão acontecer. São medos irreais. E o medo irreal é o que mais te paralisa, porque ele não existe. O medo irreal é o que mais mina, rouba a tua fé, porque não existe.
Então, olha só, quando Jesus está andando sobre as águas, grava isso aqui, ó. Quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos veem. E o que eles gritam? É um fantasma. Fantasma existe? Não. Era um medo irreal. E todo medo irreal faz você afundar nas águas. Então Pedro, ao invés de andar, ele afunda, porque o medo era irreal. Então você precisa se libertar disso. Como eu elimino o medo da minha vida, Tiago? Identifica o medo. Faz a lista dos medos. Identifica que tipo de medo é, comum, emocional, espiritual. Como ele entrou na sua vida através de um trauma e tal. Tiago, nem sei como é que esse medo entrou. Escreve isso aí. Esse exercício é só para você. Só você vai ler. É um mapa da sua vida para te tirar o medo, libertar você do medo. Segundo, orar. Orar? Como assim? Isso aí. Lembra que no nosso desafio de 21 dias você tem que orar 10 minutos por dia? O tema de hoje não é como se libertar do medo, como eliminar o medo? Então, quando acabar essa live, você vai achar um momento do seu dia que você possa parar 10 minutos. E você vai orar, Senhor, hoje eu aprendi que existem 3 tipos de medo. Medo emocional, medo comum e o medo espiritual. Eu não sei qual é o medo que está me travando, mas fala comigo, eu não quero mais sentir esse medo. Você vai usar o poder da oração a teu favor. Tem gente que fala assim, Tiago, mas eu tenho que orar 10 minutos mesmo? Vocês estão brincando, né? Você quer transformar a sua vida e não quer orar 10 minutos por você mesmo? Tem gente que fala assim, Tiago, é que eu não gosto de orar por mim não, eu gosto de orar pelos outros, pelas pessoas. Olha, cuidado com a falsa humildade. Se você andar de avião, sabe alguma coisa que a aeromoça vai te instruir? Que se o avião despressurizar, acabar o ar no avião, vai cair máscaras de oxigênio. Mas primeiro, você tem que botar a máscara em você, depois ajudar os outros. Porque se você desmaiar por falta de ar, você não consegue ajudar nem você nem ninguém. Então ajuda você, para depois você salvar as pessoas. Você fica na falsa humildade e fica no mesmo estilo de vida. Nunca tem resultado, nunca tem fruto. Então, não é possível que você não possa orar 10 minutos por dia por você. Então, a segunda coisa que você tem que fazer para eliminar o medo, depois de identificar o medo, é orar por isso. Orar 10 minutos por dia. Senhor, aprendi isso hoje, me liberta disso. Olha aqui essa lista, Senhor, onde que isso entrou? Vai pela raiz, arranca. Fala com Deus, ora. Terceiro, compartilha. Isso aqui é muito importante. Compartilha com alguém. Você tem que compartilhar seu medo com alguém. Mas quem é esse alguém? Esse alguém são pessoas que vão ter responsabilidade espiritual ou emocional sobre a sua vida. Então, você compartilha, por exemplo, com seus pais, você compartilha com seus pastores, você compartilha com um psicólogo, um terapeuta, uma terapeuta, pessoas que vão assumir a responsabilidade espiritual ou emocional sobre a sua vida. Não compartilha seus medos com qualquer um não, hein? Você vai se dar mal. Compartilha com quem vai assumir a responsabilidade emocional e espiritual da sua vida. É muito importante isso aqui. Senão você acaba ficando para trás. São 3 coisas que vão eliminar o medo da sua vida. Identificar, já te ensinei a fazer a lista dos medos e como identificar esses medos. Orar por isso. E terceiro, compartilhar com alguém. Mas quem é esse alguém? Alguém que vai assumir a responsabilidade emocional. Porque quando você compartilha com alguém, você traz a luz. E tudo que está na luz, as trevas enfraquecem. Tudo que está na luz, as trevas perdem força. Então você precisa compartilhar com alguém. Porque só de você compartilhar, o medo já começa a enfraquecer. Porque ele opera nas trevas. Ele opera na escuridão da sua alma. Ele opera na obscuridade dos seus pensamentos. Quando você compartilha com alguém que vai ter uma responsabilidade emocional ou espiritual na sua vida, você já enfraqueceu o medo. Quando você identifica o medo, você já enfraqueceu mais, porque só de identificar já começa o processo de mudança. Você só muda aquilo que identifica. Então, chegou a hora de mudança ou não chegou, pessoal? Chegou a hora de transformar ou não? Nessa primeira aula, eu estou te ensinando a como eliminar o medo. Sabe por quê? Você não vai prosperar financeiramente, ter dinheiro. Você não vai ter uma vida emocional equilibrada, uma vida familiar. Muita gente está me escrevendo, Tiago, estou com problema no casamento, estou com problema não sei o quê, eu não sei se é o caso, não sei o... Você não vai resolver teu problema sentimental ou conjugal se o medo ainda estiver aí. Você não vai ganhar dinheiro se o medo estiver aí. Você não vai viver o teu propósito se o medo estiver aí. Aliás, a frase de hoje enquanto eu não elimino o medo, eu não vivo o meu propósito. Se eu não eliminar o medo,
eu não viverei o meu propósito. Essa frase já está postada. E o exercício dessa live é o seguinte: além de você precisa estar no nosso grupo de Telegram para receber os exercícios, não é obrigatório, né? Às vezes você quer estar lá para receber os exercícios, os e-books, você tem que estar lá. O link está na bio do Instagram aqui, no link da minha bio. O link está na bio. Agora, olha só, você vai receber áudios exclusivos lá, e-books são meus livros digitais, está tudo lá. Agora, presta atenção nisso aqui, muito importante. O exercício aqui é, quando acabar essa live, você entrar no post que eu coloquei aqui no Instagram, com a frase de hoje, que é: se eu não eliminar meus medos, eu não viverei meu propósito. E você vai comentar o que você está aprendendo aqui, mas marcando 3 pessoas para ver o que você está aprendendo. Por exemplo, você marca a sua amiga do trabalho, suas colegas, sua sogra, marca seu cunhado, seu amigo, a pessoa que está andando com você e fala assim: olha, hoje eu aprendi que eu não mudo aquilo que eu não identifico. Se eu identificar, eu começo o processo de transformação. Hoje eu aprendi que existem 3 tipos de medo: medo emocional, espiritual e comum. Eu quero tirar isso. Olha, hoje eu aprendi que tem 3 coisas que eu tenho que fazer para eliminar o medo: identificar o medo, orar pelo medo e compartilhar com alguém sobre esse medo. Então você vai colocando tudo que você aprendeu e marcando 3 pessoas, para eles saberem que o desafio está lançado e que nós vamos 21 dias de jejum, oração e aula e conhecimento para mudar a sua vida. Outra coisa, todo dia tem sorteio. Tem sorteio de livros. A gente vai sortear uma mentoria presencial comigo aqui na sede do Instituto Destiny em São Paulo. Então você vai, de outro estado, você vai ter avião, hotel, tudo pago para vir aqui, ficar um dia comigo, com a minha equipe, no escritório, recebendo uma mentoria presencial. Todo dia tem vantagem, então as pessoas têm que saber disso. Tiago, como é que eu faço para estar concorrendo a tudo isso? Além de conhecimento, eu quero também todos esses bônus e benefícios. Você tem que sempre anotar, assistir as lives, anotar a palavra-chave do dia. A palavra-chave de hoje, anota aí, é pânico. A palavra-chave de hoje é pânico. Por quê? Porque o pânico nunca mais vai voltar na tua vida, nunca mais vai paralisar teu ministério, teu emprego, teu trabalho, teu empreendimento, tua família. Nunca mais. A palavra-chave de hoje é pânico. Deixa anotado. Porque depois, quando a gente pedir as chaves do dia, qual foi a chave do primeiro dia? Você tem que ter anotado aí. Foi o pânico. Amanhã é outra chave. E no dia 3 é outra chave. Serão 21 dias. Então o que você vai fazer? Você vai comentar nesse banner que eu postei com a frase de hoje, que é: se eu não eliminar o medo, eu não vivo o meu propósito. E vai marcar 3, 4, 5 pessoas para ler as frases que você está fazendo. É muito importante isso. Agora, vamos fazer o seguinte também. Vamos fazer um print agora. Você vai fazer um print para postar no Stories. Para falar: eu estou participando do desafio 21 dias. Vamos fazer um print? Aí, ó. Faz o print, print, print. Beleza? Aí você posta lá no Stories: eu estou participando do desafio 21 dias com o Thiago Brunet, convida todo mundo. Pessoal, que a aula de hoje tenha te abençoado, desbloqueado o medo na tua vida, porque você vai vencer, eu não tenho dúvida disso. Então vamos juntos agora para os comentários, né? Comentando lá nessa frase do dia. Marca 3, 4, 5 pessoas e comenta qual foi a frase que mais te impactou, qual foi o ensino de hoje. Todo dia tem live para mudar a sua vida. Obrigado. Hoje às 21 horas, quem puder, vem comigo, porque tem mais aula e mais instrução. Paz e prosperidade, pessoal. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês aqui no Face, pessoal.